Então, é, eu queria trazer uma reflexão sobre como a nossa mente ela se abre para a prosperidade quando a gente está morando em outro país, mas que isso não necessariamente está condicionado ao novo país, às oportunidades, mas sim como o nosso mindset muda por conta das necessidades, mas que isso não seria uma eu acho que uma coisa que a gente faz, que deveria fazer, só quando muda, mas a gente abrir um pouco a nossa percepção do lugar onde a gente está. Por exemplo, se você continua no Brasil, você não precisa sair do Brasil para fazer isso, mas é um insight que eu trago, que a minha mente só se abriu mais para novas possibilidades de fazer dinheiro depois que eu saí do Brasil. Então, eu precisei me afastar um pouco da minha carreira, do meu conforto, para minha mente se expandir, minha consciência se expandir e eu conseguir enxergar coisas que eu poderia ganhar dinheiro que antes não era uma possibilidade. Então, quando a gente chega, né, a gente não tem mais nada, a gente não tem carreira, a gente não é ninguém e a gente tem que sobreviver. Então, quando a gente sobrevive, a gente tem que fazer vários serviços que a gente não estava acostumado no Brasil. Eu basicamente trabalhei a vida inteira na construção civil, em escritório, em obra. E quando eu cheguei, eu me deparei com várias oportunidades. Eu poderia trabalhar em bar, eu poderia limpar a casa, eu poderia fazer traffic controller, que é fazer gestão do trânsito quando está tendo alguma obra. Enfim, tiveram várias versões que eu tive acesso que antes para mim não era uma possibilidade. E agora meio que eu tô num período de espera e a espera ela é menos sofrida, as incertezas, porque eu sei que eu posso, tenho essas possibilidades para trabalhar. Então, não fico limitada só mais na minha carreira. Porque, por exemplo, no Brasil, se eu procuraria, tipo, se eu estivesse num período de a transição de carreira, eu ia procurar coisas em engenharia. Não ia procurar uma forma simples de ganhar dinheiro. E às vezes, essa forma simples de ganhar dinheiro, ela pode te fazer prosperar muito mais rápido do que o convencional, o que todo mundo espera, né? E aí vem muitos julgamentos, né? Às vezes também quando as pessoas falam, porque tem gente que é cleaner, mas é porque a pessoa decidiu fazer isso. Assim, eu admiro muito. Cleaner pra mim é um trabalho muito difícil, mas tem gente que se dedica a alguns anos fazer isso, que vai construir o seu patrimônio e tá tudo bem, né? Então, eu queria falar um pouco também porque isso acontece bastante. Porque aqui as pessoas elas valorizam também o trabalho dos outros. Então, se você trabalha como cleaner ou num bar, algum outro lugar, a diferença da hora que eles pagam não é tão grande. Mas isso abre a sua mente para ter um negócio próprio. Você começa a pensar, as pessoas pagam por isso. Por que não começar um negócio que facilita a vida das pessoas? No Brasil, você tem que ter acesso a uma certa classe social, uma elite, que as pessoas elas pagam por certos serviços, mas como eu diria, é mais restrito esse mercado, né? Então, talvez pelo nível de mão de obra que a gente tem no Brasil, é mais difícil você conseguir fazer essas coisas, mas que não te impede. Depois que eu cheguei aqui, eu descobri vários aplicativos de serviços que as pessoas pagam.
coisas simples de fazer, por exemplo, que eu nem sabia que isso eu poderia vender como um serviço, e são coisas que eu aprendi com a minha família, são coisas que eu aprendi com a minha mãe, por exemplo, passar roupa, conserto simples de roupa, consertar botão de camisa, consertar pequenas coisas de roupa. E é interessante também que eu me sinto muito feliz, grata de ter aprendido muitas coisas com a minha mãe, a minha família, porque eles, basicamente, eu sou do interior de Goiás, né? Então, a minha mãe, ela me criou para eu saber fazer todas as coisas de casa. E meu pai, ele me ensinou a fazer várias coisas da fazenda. Além disso, as minhas irmãs são mais novas e eu cresci olhando elas, né? Cuidando das minhas irmãs. Hoje eu tenho uma facilidade com crianças, para elas me obedecerem, para sair, para passear e tudo mais. E isso me abre a possibilidade, por exemplo, de eu ficar com crianças para os pais poderem ter uma noite tranquila, ser babá, né? E isso dá dinheiro. Por exemplo, organizar a casa, passar roupa, essas coisas. A minha mãe me ensinou. Mas isso eu via como um dever doméstico. Isso aqui dá dinheiro. Nosso caminhão de lixo tá passando aqui agora, tá uma barulheira. E é interessante como a gente se limita também no Brasil, né? Às vezes a gente consegue montar uma empresa com pouco dinheiro e começar a fazer algo simples que vai te dar menos dor de cabeça do que você ter um negócio numa área que você estudou, que é considerada uma área de sucesso. E aqui não, você vê que qualquer coisa as pessoas começam a fazer negócio, a fazer dinheiro, elas não importam. Por exemplo, eles pagam para você andar com cachorro. Aí o pessoal aqui tá recrutando gente com carro para pegar os cachorros, andar, e é uma cidade pequena de 40 mil habitantes e tem gente pagando para fazer isso. Ou, por exemplo, aqui tem muita gente idosa, né? Que a população é mais idosa. Então, você faz um curso, você paga pelo certificado e você pode trabalhar de support worker, que é basicamente pessoas que têm algum nível de deficiência, você ajudar em casa, picar alimento, fazer um almoço, ajudar a limpar, mas não é um cleaner, ou ajudar com medicamento, alguma coisa assim, medicamento mais simples, né? Porque dependendo do nível, você tem que ter algum técnico de enfermagem, alguma coisa. E isso abre muito a mente também para trabalhos remotos, trabalhos simples que você faz. Simples. Gente, minha língua tá ficando toda enrolada. E trabalhos como, por exemplo, eu gosto de usar a Canva. E tem gente que paga para fazer coisas simples no Canva. Você pode fazer folhetos para pequenas empresas, você pode fazer currículo ou algumas apresentações mais personalizadas de PowerPoint para pequenos empresários. Você não precisa ser um marketing formado em marketing para começar a fazer isso. Então, quando você muda, você abre sua mente, mas eu queria compartilhar isso porque às vezes você está no Brasil, ou independente de onde você esteja, se você esteja numa situação difícil, meu Deus, o nível com o português, meu português está ficando afetado. Se você está numa situação difícil, você pode fazer coisas simples que você já faz no seu dia a dia, que você nunca deu valor financeiro, mas que as pessoas pagam para você fazer. E tem esses outros aplicativos, né, na internet aí, que você pode oferecer seu trabalho
E quem sabe você pode criar um portfólio de trabalhos virtuais e trabalhar de casa, né? Que muita gente faz isso, mas eles vendem aquele sonho do nômade digital. Mas, por exemplo, se você é uma doméstica, uma dona de casa, ou você tá de licença maternidade e quer continuar com sua família, eu acho que é uma possibilidade muito interessante de se avaliar e considerar. E mesmo para mim, por exemplo, que eu tô num momento de espera, que eu não sei como vai ser, ter a mente aberta para essas oportunidades e tentar fazer alguma coisa me mantém movimentando e faz bem para minha autoestima de pensar, eu estou fazendo melhor, eu estou fazendo coisas para mudar a minha realidade. E acho que isso é gratificante no fim das contas de você reconhecer o seu esforço e que você também evoluiu como ser humano, que você teve uma expansão de consciência para se enxergar como ser humano e o seu valor no lugar que você está inserido. Que o seu valor ele não é baseado no que você está fazendo, mas no, no, no grau de oportunidades que estão ao seu redor e você enxergar isso e ver que você pode fazer várias coisas, que é mesmo às vezes você passando por um momento que você está recebendo nãos, tem várias outras portas para você e você é capaz de fazer isso.